Capítulo 24 Trabalho crístico. O Cristo íntimo surge interiormente no trabalho relacionado com a dissolução do ego psicológico. Obviamente, o Cristo interior só advém no momento culminante de nossos esforços intencionais e padecimentos voluntários. O advento do fogo crístico é o acontecimento mais importante de nossa própria vida. O Cristo íntimo se encarrega de todos os nossos processos mentais, emocionais, motores, instintivos e sexuais. Inquestionavelmente, o Cristo íntimo é o nosso Salvador interior e profundo. Ele, sendo perfeito, ao meter-se em nós, pareceria como imperfeito. Sendo casto, pareceria como se não fosse. Sendo justo, pareceria como se não fosse justo. Isso é semelhante aos diversos reflexos da luz. Se usarmos óculos azuis, tudo nos parecerá azul. E se usarmos óculos de cor vermelha, veremos todas as coisas vermelhas. Ele, ainda que seja branco, visto de fora, cada qual o verá através do cristal psicológico com que o olha. Por isso é que as pessoas vendo-o não o veem. Ao encarregar-se de todos os nossos processos psicológicos, o Senhor de perfeição sofre o indizível. Convertido em homem entre os homens, há de passar por muitas provas e suportar tentações indizíveis. A tentação é o fogo. O triunfo sobre a tentação é a luz. O iniciado deve aprender a viver perigosamente. Assim está escrito, e isso sabem os alquimistas. O iniciado deve percorrer com firmeza a senda do fio e da navalha. De um e outro lado do difícil caminho existem abismos espantosos. Na difícil senda da dissolução do ego existem complexos caminhos que têm sua raiz precisamente no caminho real. Obviamente, a senda do fio e da navalha se desprendem muitas sendas que não conduzem a nenhuma parte. Algumas delas nos levam ao abismo e ao desespero. Existem sendas que poderiam converter-nos em majestades de tais ou quais zonas do universo, porém que de modo algum nos trariam de regresso ao seio do eterno Pai cósmico comum. Existem sendas fascinantes, de santíssima aparência, inefáveis, desafortunadamente só podem conduzir-nos à involução submersa dos mundos infernos. No trabalho da dissolução do ego, necessitamos entregar-nos por completo ao Cristo interior. Às vezes aparecem problemas de difíceis soluções. De repente, o caminho se perde em labirintos inexplicáveis e não se sabe por onde ele continua. Só a obediência absoluta ao Cristo interior e o Pai que está em segredo pode, em tais casos, orientar-nos sabiamente. A senda do fio e da navalha está cheia de perigos por dentro e por fora. A moral convencional de nada serve. A moral é escrava dos costumes, da época e do lugar. O que foi moral em épocas passadas agora resulta imoral. O que foi moral na Idade Média, por esses tempos modernos, pode resultar imoral.
O que num país é moral, em outro país é imoral e etc. No trabalho da dissolução do ego, sucede que às vezes, quando pensamos que vamos muito bem, resulta que vamos muito mal. As mudanças são indispensáveis durante o avanço esotérico, mas as pessoas reacionárias permanecem engarrafadas no passado. Petrificam-se no tempo e trovejam e relampejam contra nós à medida que realizamos avanços psicológicos profundos e mudanças radicais. As pessoas não resistem às mudanças do iniciado. Querem que este continue petrificado em múltiplos ontens. Qualquer mudança que o iniciado realize é classificada de imediato como imoral. Quando as coisas deste ângulo, à luz do trabalho crístico, podemos evidenciar claramente a ineficácia dos diversos códigos morais que no mundo se escreveram. Inquestionavelmente, o Cristo manifesto e, no entanto, oculto no coração do homem real, ao encarregar-se de nossos diversos estados psicológicos, sendo desconhecido para as pessoas, é de fato qualificado como cruel, imoral e perverso. Resulta paradoxal que as pessoas adorem o Cristo e, no entanto, lhe coloquem tão horripilantes qualificativos. Obviamente, as pessoas inconscientes e adormecidas só querem um Cristo histórico, antropomórfico, de estátuas e dogmas inquebrantáveis, ao qual podem acomodar facilmente todos os seus códigos de morais torpes e rançosos e todos os seus pré-julgamentos e condições. As pessoas não podem conceber jamais o Cristo íntimo no coração do homem. As multidões só adoram o Cristo estátua e isso é tudo. Quando se fala às multidões, quando se lhes declara o cru realismo do Cristo revolucionário, do Cristo vermelho de aquário, do Cristo rebelde, de imediato se recebe qualificativos como os seguintes: blasfemo, herege, malvado, profanador, sacrilego e etc. Assim são as multidões, sempre inconscientes, sempre adormecidas. Agora compreenderemos por que o Cristo crucificado no Gólgota exclama com todas as forças de sua alma: meu Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O Cristo em si mesmo, sendo um, aparece como muitos, e por isso é que se tem dito que é a unidade múltipla perfeita. Ao que sabe, a palavra dá poder. Ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará, senão somente aquele que o tem encarnado. Encarná-lo é o fundamental no trabalho avanço da morte do ego pluralizado. O Senhor da perfeição trabalha em nós à medida que nos esforçamos conscientemente no trabalho sobre nós mesmos. Resulta espantosamente doloroso o trabalho que o Cristo íntimo tem que realizar dentro de nossa própria psique. É verdade que nosso mestre interior deve viver toda a sua via crucis no fundo mesmo de nossa própria alma. Está escrito: a Deus rogando e com malho dando. Também está escrito: ajuda-te que eu te ajudarei. Suplicar a Divina Mãe Kundalini é fundamental quando se trata de dissolver agregados psíquicos indesejáveis.
Porém, o Cristo íntimo, nos recônditos mais profundos do mim mesmo, opera sabiamente de acordo com as próprias responsabilidades que ele coloca sobre os seus ombros.